Hum. E aí, pessoal? Bem, quando a gente fez aquela live, e algumas vezes já nos podcasts, a gente falou sobre começar um quadro falando um pouco mais da cultura artística e da literatura latino-americana. Bom, essa é a minha intenção aqui. Vai ser um quadro livre, embora temático, e de periodicidade livre também. Então, eu quero tentar trazer questionamentos pertinentes ao meu interesse. Afinal de contas, esse é o Café com Biscoito. Mas não tem nada aqui? Então traga um doce de coco. Sim. Com biscoitos. Mas não tem biscoito! Como eu estava falando, a ideia é fazer um programa sem muita periodicidade para tratar de assuntos literários na América Latina, né? Eu resolvi pegar uma ideia que eu já falei algumas vezes aí para amigos e para quem me conhece em aula ou já falei também nos podcasts e também falei um pouquinho naquela live. É uma coisa que assim envolve o que eu pesquiso, né? Mas é um pouco maior do que isso. Não? É um questionamento que me incomoda pessoalmente também. Que é o caráter da poesia latino-americana, né? Que é o caráter latino-americano de ser poético quase que naturalmente. Para chegar nisso, a minha ideia é fazer um programa, né? Vários programas, até tentar matar essa questão. Eu não vou conseguir matá-la sozinho, então para isso eu preciso de um pouco de ajuda, né? De sugestões, mais questionamentos e tal. Não sei quantos programas demorarão até a gente atingir essa questão, mas eu quero começar bem do começo, com uma outra questão que sempre me incomoda. E sempre me incomoda assim, em rodas de conversa. Se a gente vai falar de caráter poético, né, caráter literário, assim, então a gente tem que falar um pouco de poesia. E poesia não é bem um assunto fácil, né? Naquela mesa de bar, naquela conversa informal, ali no café da tarde com o parceiro, com os amigos, não é um assunto fácil. Porque a poesia foi relegada a um local de espiritualidade, que ela tem mesmo, em partes, mas do inacessível. Então, esse programa é para quem, quando é questionado sobre literatura, fala: eu adoro literatura, eu adoro romance, mas eu não leio poesia, eu não gosto, não me toca. Com biscoitos. Mas não tem biscoito! Gosto é gosto. Não vou discutir gosto aqui. Mas eu quero discutir a importância da poesia e lançar um questionamento. Será que você não lê poesia? Será que ela não te toca? Porque você não deixa que isso aconteça? Ou porque talvez você não saiba ler poesia? Não que exista só um método também, né? Nem que exista algum método para ler poesia. Mas será que você não sabe deixar ela te tocar? Como o romance deixa? Por ser, inclusive, mais fácil acesso? Então, eu quero trabalhar essas questões aqui nesse breve vídeo, certo? Com biscoitos. Mas não tem biscoito! Eu quero, então, antes de mais nada, pedir para você não dar like, não compartilhar com os amigos. Enfim, vamos lá. A poesia, ela tem a mesma função da prosa literária. Dentre as diversas funções, a função básica de uma prosa, que é comunicar, a poesia também tem. Ou ela é isso, ou ela cai num solipsismo e não fala com ninguém. E esse é o grande problema, né, do lugar onde foi colocada a poesia. Foi estabelecido que ela é só um blá 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 com ninguém, né? Só com o próprio poeta, digamos assim. Muito disso acontece por conta da forma com que a gente estabeleceu o que é a poesia, né? Então, antes de mais nada, a gente tem que falar o que ela é.
até a gente chegar onde a gente quer chegar. Poesia não é o poema. O poema é uma forma de fazer poesia. E o próprio poema teve mudanças ao longo do tempo, né? De se admitir o que é poema num tempo, em cada tempo, né? Poética, que pode estar tratando tanto do texto, né, literário, da sua teoria literária, né, desse sentido do texto literário, né, quanto do caráter da poesia, é diferente de poema. É melhor falar em exemplos, né? Então, poesia tem um quadro, por exemplo. Um quadro pode ter poesia. Pode ter uma imagem que remete ao belo, que remete a uma substância fundamental, que remete a uma transcendência, a uma essência da coisa, a um caráter dispar, semântico, né? Ou seja, várias significações de uma figura de linguagem. O quadro do Diego Velázquez, por exemplo, As Meninas, tão retratado em ensaios, na introdução lá das Palavras e as Coisas do Foucault, ele tem um caráter poético forte, né? Ele é extremamente revolucionário. Mas assim, um quadro de natureza morta também tem sua poesia. Com biscoitos. Mas não tem biscoito! E tem poemas que não têm poesia. Tem poemas que assumem uma ligação tão clara com a realidade física que ele vira uma mera descrição. Certo? Tá vendo? Aqui já dá pra gente ter uma indicação do que a poesia trata e do porquê que é difícil dizer as coisas através da poesia. Vamos guardar isso daí. A gente precisa voltar um pouco, né? É um canal de história e a gente vai fazer um pouco de história aqui. O caráter inicial de contar a história no sentido de falar a verdade, né? de falar o que realmente aconteceu lá na Grécia Antiga, era uma função prioritariamente do poeta épico. Ele deveria contar, dando fama, né, a quem ganharia esses louros, né? Por exemplo, Homero, né, o Aedo, ele contava a história e dava fama a um acontecimento, a pessoa, criava um roteiro, enfim, tudo isso através do canto, né? Se cantavam os acontecimentos. Então, porque tinha uma ligação com o que é falado. A filosofia grega também tem esse caráter. Ah, mas tem escritos gregos? Tem, mas sempre teve uma relação conflituosa com a escrita. O próprio Platão, ele tem um diálogo famoso por isso, o Fedro, e que a gente comentou na live também, em que ele chama a escrita, né, de veneno remédio. A escrita, ele vai contar lá, mais uma vez, de uma maneira mitológica, como ela nasce no Egito, né, na mitologia egípcia, como uma coisa que, ao mesmo tempo que é uma manobra de registro, né, que você vai escrever, você vai registrar para sempre, ela é também perigosa, porque ela não vai conseguir estabelecer realmente o que aconteceu. Ela pode ser mentirosa. E por isso era o papel do poeta contar as coisas, contar a memória, que é o mesmo que falar a verdade, né? Para os gregos, a aletheia, ela é a verdade, que ela é o contrário de esquecimento, da lete, ela é o não esquecimento. Então, o fato de eu não esquecer já é a verdade. Por isso, a partir do momento em que eu canto isso, eu consigo falar isso, eu estou rememorando. É um exercício de rememoração. É um exercício de rememoração melhor, né? Até porque, na filosofia platônica, por exemplo, a gente se acreditava, né? Tem uma reminiscência da memória, né? Mas aí o Platão fica para um outro momento. Com biscoitos. Mas não tem biscoito! Bom, então a primeira forma de se falar a história é poética. E a primeira forma de se fazer filosofia é matemática, né? Então, querer entender da onde a gente veio, da onde são o que são as coisas, né? Qual a origem do universo, era
papel tanto do conhecimento das essências, que era a filosofia daqui do questionamento sobre as essências, né, que ela vem a ser depois de Parmênides, por exemplo, e também era o questionamento das matemáticas. Contar a verdade a partir desses estudos filosóficos era o papel da poesia épica. Então era tudo muito junto. Quando a gente vê lá no Twitter ou em algum lugar personalidades desdenhando do conhecimento das ciências humanas, você percebe que a pessoa provavelmente não entendeu de onde tudo isso veio, de como tinha um caráter tão intrínseco, né? Que uma não existiria sem a outra. Né? Não dá para falar de ciências exatas sem as ciências humanas, né? São também conceitos muito recentes. Não dá para falar de filosofia sem falar de matemática, nem de matemática sem falar de filosofia, de história sem falar de poesia. Então a prosa não teria existido se não partisse da filosofia, da poesia. Né? Bom, isso é um ponto. Com biscoitos. Mas não tem biscoito! Aí a gente vem para os tempos mais recentes, né? Para a modernidade. A poesia moderna, ela se afasta do conhecimento verdadeiro, né? Da metodologia científica que vem pós-renascimento, depois cartesianismo e etc. e tal. Então aí a poesia vai tratar do que é mais interior, profundo, espiritual, metafísico, essencial e ontológico. Isso aí. E um conhecimento científico se estabelece com muita força. A gente vai ter o método cartesiano, vai ter a própria modernidade, o iluminismo, né? A modernidade filosófica, digamos assim, a crença na disponibilidade ulterior da ciência, né? Do discurso científico, principalmente com positivismo, historicismo, enfim. Então, é difícil até para nós historiadores conseguir admitir, falar de sentimento, falar de coisas não racionais, né? De coisas que não é atribuído alguma racionalidade, porque a gente vai ver posteriormente que dá para se atribuir racionalidade, inclusive para a poesia, né? E para os sentimentos. Então, esse conhecimento vai passar por uma grande desconfiança, né? Por um cobertor de desconfiança. E aí vai ser delegado cada vez mais a esse tipo de discurso. Eu gosto muito de ler sobre como são as coisas. Aí por isso eu vou lá e leio o texto de um portal. Mas assim, lógico que você pode fazer isso. Isso é importante, é legal você ler todo tipo de coisa, que seja. Mas o que são as coisas não é propriamente uma questão da ciência. Esse é o ponto. Não é propriamente uma questão que a série Cosmos vai te dar, tá? A questão do que são as coisas é uma questão prioritariamente filosófica, prioritariamente metafísica. E aí acontece um erro, geralmente, da falta de conhecimento desse conceito filosófico mesmo. Que é muito próximo da linguagem poética. Metafísica não é tudo que é divino e espiritual. Não é algo místico, ele é um conceito difícil de entender. Explicando de uma maneira bem tranquilinha, assim, quase chula, a metafísica ganhou esse nome por causa das obras aristotélicas que não tratavam sobre sobre os dados físicos, sobre o que me aparece fisicamente, né? Tudo que tinha uma questão essencial, palavra essência, do que são as coisas, né? O ser de algo. Então, tudo isso foi caracterizado a partir da metafísica, né? Por isso lá se encontra alguns comentários sobre a obra de Parmênides, né? O Platão também comenta a obra de Parmênides, que é o primeiro a dizer que as coisas têm um ser fixo e imóvel. Com biscoitos. Mas não tem biscoito! Então, o que é dizer que as coisas têm um ser? Tentar encontrar a essencialidade das coisas. Dizer isso para as pessoas, normalmente, faz elas dizerem assim, não, mas eu sei, eu li lá, né? Eu adoro ciência
E aí eu estava lendo alguns textos científicos e me diz lá o que é um carro, o que é um livro, o que é qualquer coisa, né? Lá tem um tratado que fala o que são as coisas. E não necessariamente. Na verdade, a física não está muito preocupada com isso, né? A utilização da linguagem matemática para conceituar algo, na verdade é para conceituar algo como ele me aparece. Então, quando eu falo assim, o que é um carro? Eu consigo dar a sua funcionalidade, né? Um carro tem uma forma e tem um efeito de tal coisa, então tem uma matéria e tal, mas eu não consigo captar essencialmente o que ele é. Eu não consigo dizer qual que é o carro de todos os carros, né? Eu consigo dizer por aparência como ele se diferencia, por exemplo, de um prego, de um celular, né? Então, a questão do que são as coisas é uma questão metafísica, tá? Com biscoitos. Mas não tem biscoito! Aí vai chegar no século XX e os fenomenólogos não vão aceitar muito bem esse questionamento e vão falar assim, olha, é importante até dispensar a questão metafísica, já que a partir ali do cartesianismo, depois com as investigações kantianas, a gente tem mais ou menos estabelecido de que a consciência, né, do jeito que a gente crê nela, ela não tem acesso mesmo a esses dados essenciais, não consigo estabelecer o que é o ser. Então, meio que a gente vai viver sob a aparência das coisas mesmo, né? Só que aí entra uma palavrinha nova, que eu disse que fazia parte também do conhecimento poético, que é a ontologia, né? Seria uma tradução exata, assim, o estudo dos seres. Existe, então, o dado do ente, né? Do ente, não, doente. Acorda aí, ô doente. Então, para chegar nesses questionamentos, não dá pra gente ficar falando muito de filosofia aqui, não é minha formação. E não só por isso mesmo. Ficaria um vídeo enfadonho, imenso e profundo, e não é nossa questão. A questão aqui é para falar que quando você lê seu texto baseado na ciência, você, gosto muito de um texto mais narrativo, prosaico e tal, aí é questão de gosto, beleza. Mas não diga que eu gosto disso porque isso te explica o que são as coisas e você gosta das coisas mais palpáveis. Porque isso é uma enganação. Você não está tendo coisas mais palpáveis. Você está tendo coisas que te dão dados físicos. Funcionalidade, estrutura, te dá uma semelhança, uma diferença, enfim, tá? Você está falando muito mais de funcionalidade. Eu não estou condenando, né, a leitura do romance. Eu estou pedindo um pouco de atenção pro poema. Com biscoitos. Mas não tem biscoito! O mundo se fala em linguagem, né? A gente significa as coisas através da linguagem. Embora a gente não consiga, de fato, falar o que elas são, a gente significa elas no tempo. Né? E o tempo é um dado muito importante, a história é um dado muito importante. Porque é só quando a gente fala de história que a gente consegue falar se algo é real, verdadeiro, essencial, fundamental, substancial. Tá? Você tem dados para isso, né? Porque está no tempo. E na sua... Aí a gente pode investigar a intencionalidade temporal de um autor ou não. Bom, a poesia também é linguagem, né? Existe uma linguagem poética. Só que a linguagem poética, ela trata de mais perto da essência. Por quê? Quando a gente fala lá, assim, eu não consigo ter um entendimento do ser das coisas, né? Quando eu propus isso, e aí depois eu disse que os fenomenólogos vão tentar ir diretamente no fenômeno para tentar entender a ontologia, né? Para tentar entender então o ser das coisas a partir de algum dado do fenômeno. Quando eu digo isso, e mesmo eles assim fracassam, né? Tem uma citação do Otávio Paz que é muito interessante sobre os fenomenólogos, em que ele diz que o Husserl, que era um fenomenólogo, se equivocou. Aí vem o Heidegger, que é um fenomenólogo existencialista, e
Quando ele vai tentar chegar no ser desse processo fenomenológico, ele vai se deparar com a linguagem, e aí o dado que ele atribui é da linguagem poética. Ou seja, através da prosa comum, eu realmente vou ter só a prosa científica. Eu vou saber construir uma ponte, eu vou saber curar o coronavírus. Isso tudo está no paper, né? Isso tudo está na forma científica de se fazer as coisas. Agora, para eu conseguir questionar essencialmente algo, e vejam que não está descolado uma coisa da outra, de maneira nenhuma. Eu preciso dos dois. Existem os dois momentos. Eu gosto de ler o que eu posso de ciência, ou até onde eu consigo entender, né, compreender, e enfim. Com biscoitos. Mas não tem biscoito! Então agora voltando para a linguagem poética. Bom, quando eu leio um poema, ele não está me anunciando ali, ó, eu vou dizer o que é o ser das coisas. Não. Mas como as palavras ganham uma variação semântica, ou seja, elas significam mais do que elas podem significar ali naquele verso. Bom, e aí eu falo de poemas com poesia, né? Esse verso, ele em si, ele abre um mundo de possibilidades. E ali eu consigo, talvez, que ninguém tem certeza disso, investigar o ser das coisas, né? Talvez cair na possibilidade, né, de ir para além de uma linguagem física, porque esse é o caráter central da poesia. Tá bom, mas mesmo assim eu leio aquela caceta de estrofe em cima de estrofe e não entendo nada. Então você está me dizendo que o não entendimento é o entendimento? Um pouco. Isso realmente até dá para ser. Mas se você quer extrair algum entendimento, o entendimento não está no texto. Lembra o que a gente falou, agora um pouquinho, da consciência, né? Não conseguir alcançar o ser das coisas e tal. Bom, se o ser não está em mim, o ser também não está na coisa, não vai estar no poema, né? Ele não vai se dispor a você. Assim, se é tão difícil, uma coisa tão complexa. Se o ser é uma coisa tão complexa, ele não vai estar assim. Tudo que você pode fazer, e aí não tem um método só, é partir do entendimento que o sentido do texto é dado também por você. E aí não é que vale tudo, porque assim, a atribuição de sentido da vida também é dada por você. Não existe um sentido único da vida, e você vive. E você não está vivendo ao relento, né? Senão você não estaria vendo esse vídeo. E funciona também para poesia. Então vai estar dentro de sentidos possíveis das coisas. Mas pensando assim de uma maneira mais fácil, tentar identificar, por exemplo, as figuras literárias, as figuras de linguagem, as figuras literárias mesmo, né? A simbologia. Tentar entender o funcionamento das palavras naquela forma. Por quê? Poema é basicamente ritmo e imagem. Igual quando a gente fala do rap. Rap não é ritmo e poesia. É igual uma música. Tem um ritmo, tem uma sonoridade que encaixa e transforma aquilo em poética, porque te dá a imagem. Quando eu falo resplandecer de um pôr do sol, você não consegue imaginar? A poesia é um convite à imaginação. Só que é uma imaginação que tem um semelhante. Afinal de contas, para eu falar resplandece o sol, eu não podia inventar o sol. Não, ele existe. Certo? E para finalizar, vou convidar vocês aqui a ouvir a leitura de um poema de um poeta espanhol chamado Juan Larrea, que vai ser o primeiro poema que a gente vai ler, né? Todos os programas eu quero trazer alguns poemas para dar de exemplo, aqui para falar de como essa poesia se encaixa O poema do Larrea vai ser para dar uma ideia, eu vou jogar ele de maneira subjetiva, eu quero que vocês interpretem, né? E aí depois no próximo programa eu posso até trazer ele novamente sem problemas, né? Pra gente conversar. Ironicamente, esse poema se chama Razão. A tradução é minha, então não é a melhor tradução do mundo. Eu vou colocar ele aqui na descrição em espanhol, tá? Razão. Sucessão de sons eloquentes movidos a resplandor. Poema é isso.
E isso que chega a mim em qualidade de inocência hoje. Que existe, porque existo. E porque o mundo existe. E porque nós três podemos prontamente deixar de existir. Até logo, um abraço e... Ah, não se esqueçam. Deixa eu... Não.